Bora, Fiel, se liga que o Mano falou sobre a situação do Corinthians e também o Benjamin Bach, o Timão que vive uma crise política intensa. Se liga nas palavras dele. Então já deixa seu like, ative as notificações aqui embaixo pra você não perder nada do Corinthians, uma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mano, as coisas se acalmaram no Esporte Clube Corinthians Paulista? Tá tudo tranquilo? Aonde? Quem é o presidente hoje? Por enquanto é o Osmar Stabile. Mas o Augusto tá lá na porta lá. Se o Osmar Stabile levantar da cadeira, ele tenta sentar. Mas, ô Benja, cara, o Corinthians, pode te falar a verdade, o melhor hoje, o melhor nome pra comandar o Corinthians seria o Oscar Maroni, porque zona é com ele mesmo. Então o negócio é o seguinte, e não sei também se ele aceitar esse desafio. Porque, cara, vou te falar, o Corinthians hoje tá à deriva, velho. Que porcaria. Quebrou então, a Paula ontem de novo. Ontem teve problema de novo, né? Sócios fizeram uma manifestação. Os sócios estão lutando. O Tuma e o Stabile saíram lá. Eles querem a reforma do estatuto. Mas, ô Calil, você que já viu tanta coisa no Corinthians. Calil, J. Calil, eu te falo. Eu falo isso pro Mano já faz um tempinho. Pra mim, é o pior momento da história do Corinthians. Dos que eu vi. De que aspecto? Todos? De todos. Mas o time dentro de campo nem tanto. Mas o time... O que tá salvando é o time. Mas o time dentro de campo, pra mim, é o de menos. Eu acho que a coisa tá tão complicada, tá tão feia, que é impossível não afetar. Vai impossível não afetar. Então, olha, eu peguei o finalzinho dos 23 anos de fila, mas era uma época diferente. O problema era dentro de campo. E aí você tinha o Santos com o Pelé, aqueles timaços, Palmeiras com o Ademir da Guia, São Paulo com o Gerson, com o Pedro Rocha. Era uma outra época. E o Corinthians tinha o Rivelino e eu só montava time mais ou menos, tadinho do Rivo. Eu peguei o fim, eu peguei a MSI, que pra mim foi uma desgraça. Mas ganhou? Ganhou um acaso num ano atípico lá com o Edilson Pereira de Carvalho. 2 anos depois de entrar, caiu. Rebaixamento foi uma coisa assim. Você vai ver quando aconteceu, Barulho. Você vai lembrar de mim. Não tem nada pior. Eu sei. Por isso que eu tô rezando pra cair. Lembrar de mas 2007 tava pior do que agora. Só que o que tá acontecendo no Corinthians hoje, Calil, pra mim é o pior momento da história, disparado. Eu concordo com você, Benja. Eu acho que nessa hora, o Augusto Melo tinha que dar um exemplo de corintianismo e renunciar. Porque aí, Benja, aquela reunião que vai acontecer... Foi golpe. Eu acho que ele tentou dar um golpe. Não, contra o Augusto, não. Ele tentou. Não, foi o golpe que ele deu? Ele tentou lá com sábado. Aquela senhora, aqueles 3 caras lá, lendo aquele manifesto. Porque se o Augusto renunciar, Benja, aquela reunião daqui 70 dias, 60 dias, cai, não vai ter mais, e o Corinthians vira a página, o Corinthians tem que andar, a fila tem que andar, o Corinthians tem que... Agora você vê, o Augusto fica na justiça, Você acabou de perguntar o quê pro Mano? Quem é o presidente hoje? Então é isso, cara, tem que ter continuidade. Como o Augusto não desiste, o outro também não desiste, e o Stabile tá aqui. Daqui a pouco o Augusto volta, daqui a pouco o Stabile volta. E isso atrasa, o Augusto tinha que renunciar pro clube seguir a vida dele. Você acha que o sócio vai votar pra ele ficar ou pra ele sair? Eu acho que vai votar para ele sair, mas eu acho que ele não vai desistir. Ele vai tentar anular a Assembleia, ele vai tentar na justiça até o fim se manter. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que conhece muito mais os bastidores do Corinthians do que eu e tem uma curiosidade enorme. Pelo que eu vejo de fora, existem 2 grupos, certo? Não tem nada de positivo nisso, de ser um contestando, um não pensa diferente, porque no São Paulo é o contrário, o São Paulo só tem um. Não. É isso que um dos motivos que eu falo que é o pior momento da história. Porque os 2 que brigam não são... O Corinthians hoje não tem pra onde correr. O Corinthians está numa ponte, a água tá já praticamente em cima da ponte, e se olha para um lado tem um monte de tubarão, se olha para o outro lado tem um monte de piranha, e você olha e não tem o que fazer. Por isso que eu falo que é o pior momento da história do Corinthians. Eu tô errado, mano? Há uma luz no fim do túnel hoje? Ô Benja, eu ainda acho que o pior momento foi 2007, cara, porque ali foi uma tragédia realmente absurda o que aconteceu. Mas, analisando todo o contexto, inclusive até financeiro do clube, você tem razão. Agora, com relação a uma luz no fim do túnel, só se for um trem. Porque não tem pra onde correr, cara. Renovação e transparência tá louca pra voltar. E o que o Calil falou, Benja, eu concordo com ele. Porque o Augusto, ele deveria se
talvez até propriamente renunciar e se defender nas esferas aí cabíveis da justiça, porém, ele não fazendo, o que acontece? Mesmo que dia 9 de agosto a Assembleia Geral de Associados aí o mantenha como presidente, já tem mais 2 processos de impeachment que a oposição vai colocar contra ele, alegando gestão temerária. Ou seja, vão de novo fazer uma votação de conselho, vão votar pelo impeachment, novamente ele sai do cargo, novamente o Corinthians fica sem presidente. E o clube não caminha. Cara, vai continuar nesse marasmo que o Corinthians vive. Infelizmente, é muita vaidade. Olha os números desse jogo aí na tela pra gente. 1-1 Grêmio e Corinthians. Posse de bola 41% a 59%. Finalizações 16-12. No alvo 6-3. Grandes chances 3-2. Ações na área rival 22-20. Cruzamentos 17-13. Calçade, gostei quando o Mano falou ali, tivemos um bom jogo. Você perguntou do lado de cá, tivemos? Não achei assim, só um bom jogo. Mas a gente tem que entender as circunstâncias, né? No lado do Corinthians, muitos desfalques. O Grêmio também precisando trazer um pouquinho mais, acrescentar valor ao elenco, né? E se você encontra ainda nas duas equipes assim, deficiências em posicionamentos defensivos, né, que precisam ser mais bem trabalhados, ofensivos também. O Corinthians, por exemplo, erra muito alvo, como a gente está vendo no Thales Magno, uma dificuldade muito grande para justificar a sua posse. A gente viu ali a posse de bola do Corinthians era maior que a do Grêmio, mas os números, todos eles quase todos favoráveis ao Grêmio. Quer dizer, o Grêmio conseguiu ser contundente, chegar à área corintiana, mas assim, não foi um jogo, não foi uma maravilha. Acho que o Mano se refere um pouquinho mais também à evolução da equipe que ele está conseguindo enxergar. E aí foi um lance do gol, uma bola que o Kaká vem, passa lotado, a jogada é muito bem executada, e o Blake White faz o gol de 1-0. Depois tem o gol do Breno Bidon, que foi um golaço também. Foram gols muito bonitos no jogo, os dois gols, né? Mas eu acho que as duas equipes, para falar que estão bem, precisam melhorar muito, mas muito. E aí um golaço canhota do Bidon, levantou a cabeça, tinha todo o espaço do mundo. O Mano ainda abre os braços lá do banco, né? Falando, gente, largaram ele, né? Deixaram livre. Tinha chance para ganhar? As duas equipes tiveram. O Grêmio teve também na área corintiana, mas ambos precisam aproveitar muito bem esse período, Glaucio, para recuperar jogadores, para recuperar o sentido do jogo e para melhorar taticamente. Para um Corinthians também, né, Dom, que traz um empate que acaba sendo um bom negócio, né? Tinha um time muito desfalcado para ontem também. A gente discutiu ontem aqui mesmo no Sport Center como esse Corinthians ia modificado mais uma vez, enfim. Então acaba trazendo um ponto de um Grêmio que aos poucos vem se ajustando, como o Calçado estava dizendo, dentro da mão do Mano Menezes, né? Acho que ficou de bom tamanho. Concordo, Glaucio. Acho que quem tem mais a comemorar esse empate é o Corinthians. Assim, o jogo acho que foi até equilibrado, o Grêmio produziu um pouco mais, mas nesse aspecto ofensivo, né? O Corinthians vem de 3 jogos sem fazer um gol sequer. Num jogo você não tem Memphis, você não tem Yuri Alberto, você não tem Carrilho. O Corinthians, ainda que não é brilhante na questão criativa, mas ainda conseguiu 12 finalizações, foi o terceiro jogo que mais teve finalizações nesse Campeonato Brasileiro. Fora de casa foi a melhor marca, então assim, não é que foi uma atuação ofensiva brilhante, mas assim, dentro do que eu esperava, dentro do Corinthians vinha produzindo no Campeonato Brasileiro, e com essas ausências, acho que ainda tem algo a comemorar por esse ponto, jogando fora de casa contra o adversário direto que vinha num momento positivo, né, de 3 vitórias seguidas, tem esses problemas defensivos, Calçade apontou. O gol é muito bonito do Grêmio, né? A reposição do Volpi, a jogada do Alisson, a finalização do Bright White, mas assim, o Corinthians foi muito permissivo defensivamente para sofrer esse tipo de gol. Então, acho que o Bidon, além do gol, fez um grande jogo, merece também muitos elogios pela partida, mas eu acho que são duas equipes que têm muito a evoluir. E acho que o Corinthians pode evoluir mais dentro do trabalho, não que seja um elenco brilhante, mas tem um elenco, acho que em condições melhores do que o Grêmio de conseguir dar respostas com as peças que já estão por lá. Acho que o Grêmio é um time que... Os dois times acho que necessitam de mudanças dentro do mercado. O Corinthians, por exemplo, não tem atacantes de lado, de pontas, e carece disso no elenco de uma forma geral. Mas acho que o Grêmio tem maiores lacunas a serem preenchidas numa janela, mas que são equipes que precisam de fato evoluir para a segunda metade da temporada, sobretudo o Corinthians, né? Que tem um aumento da cobrança depois
do desempenho muito abaixo do esperado em competições continentais e vai ter um calendário, por isso, não que o torcedor corintiano quisesse, mas vai ter um calendário mais tranquilo por conta disso. E quanto a essa pausa para esse trabalho do Dorival, vai ter que apresentar na volta, eu acho que uma evolução de fato, né? Teve essa eliminação da Sul-Americana, muita cobrança já por conta disso, muitas vezes também olhando, poxa, Dorival também tem que mexer bastante nessa equipe, às vezes ele também fazendo ali as suas adaptações ou as suas tentativas, mas eu acho que vem ele nessa pausa muito dentro disso, né, Calçade? Que aproveite bem. Esse mês tem que ser também algo para encaminhar um segundo semestre melhor para o Corinthians. E com 15 dias de folga, né? De parada, eu diria de férias, porque a gente não pode esquecer, já disse aqui hoje, o Brasileirão termina dia 21 e a temporada começa mais ou menos nessa data, no mês de janeiro. Então, infelizmente, acho que não é a melhor dos mundos, as férias também precisam ser divididas. Tem muito clube que vai aproveitar também agora para já fazer uma pausa 15 de férias, dias, né? É uma pausa considerável, sei que tem muito torcedor que é contra, né? Acha que, gente, assim, eu treinar e descansar, no caso, recuperar, é tão importante para a ciência do treinamento quanto treinar. Então não é só, quanto mais, melhor. Você pode levar o jogador a uma estafa, no mundo do treinamento chamam de overtraining, que o cara não consegue jogar. Muita você passa água do limite. Também mata a planta, exatamente, né, você passa do limite. Então trazer todo mundo, tranquilo, para poder em 15 dias, vai ter 2 semanas, para trabalhar intensamente, né, você dividindo os ciclos, as unidades de treinamento, isso fica perfeito para tentar ter todo mundo bem fisicamente, com a cabeça boa, para encarar uma jornada completamente diferente, completamente pior. Né, Glaucio? Olha, se já estava difícil, vai ficar muito pior até o final do ano, mas é o que temos e vale para todo mundo. Tá todo mundo nessa. Acho que vai se dar bem aqueles que têm um elenco equilibrado, inclusive olhando para o banco de reservas, porque vão poder trocar, mexer e manter o rendimento, porque assim, equipes como o Corinthians, tá bom, Carrilho não vai jogar todo o jogo, o Memphis não vai, e o Yuri Alberto quando voltar. Quando você coloca aqueles que estão no banco, você modifica a equipe, como se fossem códigos completamente diferentes, né? Mas vale para todo mundo. Fala, Donk. Exato, acho que é fundamental, porque até agora, dentro do que o Corinthians poderia fazer, é muito complicado você também fazer críticas fortes ao trabalho do Dorival, porque ele não teve esse tempo, não teve respiro em meio a uma situação bastante turbulenta também fora de campo, por tudo que tem acontecido no Corinthians, lidando com as disputas que teve em Sul-Americana, em Copa do Brasil. Então, assim, acho que poderia estar jogando melhor? Poderia, mas eu acho que é muito complicado você exigir em meio a esse cenário. Acho que era muito mais você tentar sobreviver, não conseguiu na Sul-Americana, conseguiu ir na Copa do Brasil, mas acho que esse momento vai ser muito importante para colocar ideias em prática, para recuperar jogadores importantes. Legal também ter tido esse jogo do Garro, ainda que não tenha sido uma atuação brilhante, mas ele jogou 90 minutos e eu acho que isso é muito positivo, porque de um Corinthians que tem dificuldade ofensiva, a gente fala do Yuri Alberto, com os gols é importante, o Memphis a mesma coisa, embora o Memphis, não, a meu ver, não tenha o mesmo desempenho que ele teve ali no começo da passagem dele nesse ano, não tem reproduzido, o Garro faz o jogo do Corinthians fluir demais. Então, acho que esse período pode ser muito benéfico pro Corinthians. Pro Grêmio a mesma coisa, só que o Grêmio reforça, acho que ainda com mais necessidades de movimentações, mas eu vejo, a partir de agora, acho que a partir da volta, acho que ali a gente pode cobrar mais do Dorival em relação à evolução do desempenho do Corinthians. Vamos dar uma olhada então na classificação do Campeonato Brasileiro, como ficou depois desta 12ª rodada. Lembrando que os 4 clubes que disputam o Mundial tiveram os seus jogos adiados. Mesmo assim, o Flamengo segue ali na liderança do campeonato, seguido de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Mirassol e Corinthians. Virando a página, 11ª colocação para Grêmio, seguido de Ceará, Vasco, São Paulo, Santos e Vitória. E olha ali a zona de rebaixamento que foi modificada também com essa rodada. Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. Lembrando que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 13 de julho, um domingo,
Então, essa pausa agora para o Mundial de Clubes. Dia da final do Mundial. Dia da final do Mundial. Os clubes que disputam o Mundial estão previstos, a princípio, nesta rodada de Brasileirão, de retomada do Campeonato Brasileiro. É uma entidade que prevê o fracasso, né? Se não acontecer, adia mais um jogo. A entidade que deveria cuidar do futebol brasileiro, ela prevê o fracasso. Não vai acontecer nada, pode fazer uma rodada. Eu sei que não tem data, mas a ausência das datas é um problema deles, né, Glaucio? Se a turma chegar todo mundo antes, e se a gente puxar as datas e já retomar aí? Então. Dá pra conversar. Então é isso, Fiel. Cara, a situação é complicada, né, mano? Às vezes a única saída que a gente acha aí que é SAF, mas a Gaviões não quer, porém que ela já tá aberta a ouvir um modelo de SAF lá do pessoal chamado Safiel, então ela tá aberta, mas não muito a favor, não. Imagine chegar um sheik bilionário aí dos Emirados Árabes comprar o Corinthians por, sei lá, 5 bilhões e paga a Gida. Mano, aí os antes, meu amigo, aí os antes vão à loucura, hein? Mano, é só isso que falta ao Corinthians, é alguém que, se não for SAF, alguém que, sério, mano, coloca esse clube nos trilhos, porém a gente sabe que é muito difícil. São sempre os mesmos caras que estão lá dentro. É o Romeu Tomás Júnior, é o Stable, é o não sei que lá, Mané da Carne, é o Joãozinho do Posto, que tá 20, 30 anos no clube. É sempre os mesmos caras, mano. Enquanto não mudar esses caras de dentro do clube, essa satazana que fica sugando o Corinthians, isso não vai acabar, mano. Na moral. E, cara, chega a dar uma raiva porque a gente não vê uma luz no fim do túnel. E os caras que são competentes, que são bons, não tem oportunidade porque não vai querer fazer favor pra ninguém, né? A gente sabe que ele é muita troca de favores. Mano, esse sexto do Augusto também não renunciar e querer voltar a qualquer custo aí com o liminar, não sei de onde. Eu tenho quase certeza que ele tem alguns favores que ele tem que fazer dentro do clube lá, que ele tá louco pra voltar por conta desses favores, cara. Eu tenho certeza. Então, vamos ver que vai sair nas próximas notícias aí. Deixe seu comentário o que você achou desse vídeo. Um cortezinho da CNN um pouco mais curto, né? Eles falaram um pouco do Corinthians só. E esse corte aí que foi, na verdade, de sexta ou sábado, eles falando do Corinthians e Grêmio. Foi de sexta-feira, eles falando de Corinthians e Grêmio. Mas só para complementar mesmo. Então comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!